Após meses de especulação, o governo Michel Temer apresentou no dia 5 de dezembro do ano passado uma proposta de reforma da Previdência. Segundo o governo, trata-se de um conjunto de medidas indispensável para evitar a quebra do sistema previdenciário brasileiro. A proposta de emenda constitucional é polêmica, recebe duras críticas e causa preocupação a todos nós brasileiros. E nós, o programa Agenda Minas, recebemos aí inúmeros e-mails, inúmeros telefonemas com centenas de perguntas sobre a temida reforma encaminhada pelo presidente Temer. E nós, então, vamos ouvir aí o que os especialistas têm a nos dizer. Bom, primeiro é o Dr. Roberto de Carvalho, advogado, especialista em direito previdenciário e presidente do Instituto de Estudos Previdenciários, que é o IEPREV. O sistema previdenciário brasileiro está mesmo quebrado, como diz o governo? Existe mesmo um déficit de mais de 120 bilhões? Responda para nós, doutor. É muito importante esclarecer que está havendo uma grande inverdade, uma grande falácia sobre esse chamado déficit na Previdência, que a Previdência está quebrada. Ano passado, a Seguridade Social teve um superávit de mais de 12 bilhões de reais. Então, nós temos dinheiro, sim, no caixa do orçamento da Seguridade Social, porque a Previdência ela não pode ser encarada isoladamente. A Previdência faz parte de um sistema maior chamado Seguridade Social. Então, ela é financiada por diversas fontes de custeio, dentre elas as contribuições previdenciárias, mas nós temos a COFINS, a contribuição social sobre lucro líquido, a contribuição sobre loterias, e todas essas contribuições, além do fato absurdo de que o governo desvia 30% de toda a arrecadação das contribuições sociais, ainda assim a nossa Seguridade ela é superavitária. Então nós temos que combater essa mentira governamental para que essa reforma ela não seja aprovada. Ô, doutor Roberto, e o modelo de arrecadação do sistema previdenciário brasileiro é suficiente? E quais são as suas fontes? O déficit é uma mentira, o déficit é uma falácia. Por quê? Porque eles só utilizam como base a arrecadação que incide sobre a folha de salários e sobre as contribuições que são pagas pelos trabalhadores, quando, na verdade, a Previdência Social ela é financiada por diversas fontes de custeio, dentre elas as contribuições previdenciárias. Mas, como eu disse, nós temos a COFINS, a contribuição sobre o lucro líquido, nós temos a contribuição sobre as loterias, quando o cara vai lá, faz uma aposta na Mega Sena, uma parte vai para a Seguridade Social. E ainda considerando que nós temos esse desvio de 30%, antes era 20%, agora passou a ser 30% do que é desviado da Seguridade Social. Então há recursos financeiros sim para que a Seguridade Social ela seja mantida e esses direitos eles não precisam ser suprimidos da forma como o governo federal apresentou ao Congresso Nacional. Qual é o caixa da Previdência e como o governo está gastando esse dinheiro? Olha, hoje nós temos uma arrecadação da Previdência do Sistema de Seguridade Social que supera 233 bilhões de reais. E considerando os gastos que nós temos com a Seguridade Social, ainda sobra 12 bilhões de reais no orçamento da Seguridade Social. E é importante esclarecer que o governo federal, de forma maliciosa, propôs uma proposta que foi aprovada pelo Congresso Nacional de desviar 30% de tudo que se arrecada da Seguridade Social. E para onde vai esse dinheiro? Para pagar, sobretudo, juros da dívida pública. Então, nós temos um movimento orquestrado pelo governo federal para que a Previdência Social ela gaste cada vez menos para que sobre mais recursos para ser desviados para outras finalidades que não seja a satisfação dos direitos sociais dos brasileiros. Meu presidente do IEPREV, em meio a essa discussão sobre a reforma da Previdência, muitos brasileiros já passaram a acreditar mais na Previdência privada. Esse seria o objetivo do governo e dos bancos? Estimular o brasileiro a migrar para a previdência privada? Responde. Olha, hoje nós temos 33 milhões de brasileiros que são amparados pelo Instituto Nacional do Seguro Social, do INSS. Além disso, nós temos cerca de 28 milhões de brasileiros
que hoje não contribuem para a Previdência Social, que é uma população economicamente ativa, mas não são contribuintes. Por exemplo, autônomos, empresários, etc. Essas pessoas que poderiam hoje contribuir para a Previdência Social, que estão na informalidade, muitos estão indo para onde? Para a Previdência privada, para a Previdência complementar. Mas como diz o próprio nome, previdência privada, ela deveria ser um mero complemento à previdência social. E muitos brasileiros que hoje poderiam estar contribuindo para o INSS estão substituindo a previdência social pela previdência privada, o que é um grande suicídio financeiro. Porque o que acontece? É a previdência privada, os maiores investidores institucionais são o quê? São os fundos de pensão. E eles compram, sobretudo, títulos do governo federal. Então há um grande interesse do próprio governo federal de fomentar a previdência complementar, o que não é, em princípio, negativo. Mas o que é negativo é desqualificar, deslegitimar a previdência social para que as pessoas migrem para a previdência complementar. Porque há um interesse do próprio governo para que essas entidades comprem títulos do governo federal, que é o maior lastro do sistema de previdência complementar no Brasil. Na narrativa de vários juristas, a reforma da Previdência é apresentada hoje como um mal necessário. Muitos defendem que a reforma resolveria a crise econômica brasileira, lado a lado com a inconstitucional e já aprovada PEC 241, aquela PEC triste que limitou os gastos públicos em saúde, educação e segurança por 20 anos. Eu pergunto agora então ao meu amigo doutor Diego Leonel, que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Contagem. A proposta da reforma da Previdência é também inconstitucional? E se aprovada, quais os direitos que nós brasileiros vamos perder, doutor? A reforma da Previdência, ela fere a dignidade da pessoa humana, os direitos sociais, é um verdadeiro retrocesso social, fere o estipulado no artigo 195 da Constituição Federal e no artigo 250 da Constituição Federal. É um verdadeiro retrocesso social. O que se verifica no mundo afora, quando se retira esses direitos, é uma quantidade maior de mendicância. Então, a população brasileira, que 70% dos benefícios previdenciários são de um salário mínimo, vai sofrer e sofrer muito essa alteração. E o momento de barrar essa proposta de reforma é agora, para não futuramente nós temos que brigar judicialmente e muitas das vezes nós sabemos que algumas decisões dos nossos tribunais superiores é extremamente política. Então nós temos que, no momento atual, agora, enquanto está no Congresso, aqui escutar a voz do povo e o povo ir para as ruas e demonstrar que essa reforma vem para acabar com os seus direitos sociais, está sendo feito de maneira assodada e temos que agora, antes de ser aprovada, nos manifestar, nos mobilizar contra a reforma em prol da seguridade da Previdência Social. E eu quero agora falar com a nossa doutora Lília Salgado, ela que é presidente do Instituto Defesa Coletiva. Doutora, como vai ficar a situação das mulheres? O impacto será mais para elas e será bastante negativo para as nossas guerreiras? As mulheres, elas devem estar unidas e também fortalecidas neste movimento, porque a reforma previdenciária, ela quer trazer a igualdade entre os homens e as mulheres na aposentadoria, ou seja, as mulheres vão aposentar na mesma idade que os homens, só que nós não estamos na Europa, estamos no Brasil e as mulheres, além de trabalhar fora, elas têm que trabalhar em casa. Nós estamos num país enorme, onde no Nordeste, Norte, não tem essa realidade das nossas capitais. Então, as mulheres, infelizmente, elas não podem ter essa igualdade na aposentadoria. E outra preocupação é com os nossos jovens. Pelo texto da reforma de Temer, a idade mínima de 65 anos só garantirá a aposentadoria integral para quem tiver começado a trabalhar aos 16 e isso não tiver sido mandado embora. Doutora Lília, como fica aí a nossa juventude se essa proposta passar? Nós estamos bem preocupados com os jovens, né? Os jovens não acreditam mais na nossa previdência. Realizamos um estudo que um jovem de 20 anos, ele somente poderá aposentar com 79 anos. Ou seja,
Para o jovem receber a aposentadoria integral, ele terá que trabalhar e contribuir por 49 anos. Na proposta, as viúvas estão também na mira de Temer. Ele quer acabar com a pensão integral e o valor que ela receberá será 60% do benefício calculado. Isso é muito preocupante, hein, doutora Lília? E o que é pior? Estamos preocupados com as viúvas, porque agora, com a reforma da Previdência, não vai poder acumular a aposentadoria com a pensão. E também foi rasgada a nossa Constituição Federal, porque as viúvas poderão receber menos que um salário mínimo, o que é um verdadeiro absurdo. E a aposentadoria especial? Se for aprovada a reforma do jeito que está, como vai ficar esse direito? Aqueles trabalhadores que têm risco à integridade física não terão direito à aposentadoria especial. E ainda, o trabalhador que trabalha em máquinas, em caminhões, que trabalham com o risco da sua vida e da sua saúde, terá a exigência da idade mínima de 55 anos. A nossa área do sindicato, dos radialistas e dos jornalistas, que trabalhamos juntos, os sindicatos radialistas e jornalistas, tem uma preocupação muito grande também com a aposentadoria especial, né? Porque nós temos trabalhadores que trabalham hoje nas antenas, né, que nós chamamos de Serra do Curral aqui, mas no Brasil tem outras, né, outras serras, né? É o trabalhador em geral. A nossa preocupação é que esse trabalhador ele vai ser prejudicado, né, nesse sentido da aposentadoria especial, do qual está tirando. Essa é a preocupação dos sindicatos radialistas. A gente está por dentro, não dá para explicar aqui toda a reforma, né? Tecnicamente, como os advogados estão dizendo, está aqui falando com a gente, mas é uma farsa o que hoje o jornalismo no Brasil está passando para a população. Eu gostaria até de fazer um chamado aos jovens, que radialistas poderão ser radialistas e jornalistas, aos jovens que entram na rede social e vão para dia 8 na Afonso Pena nesse movimento, porque vai ser realmente prejudicado toda a categoria, principalmente a categoria dos professores, principalmente a categoria dos químicos. Então, quer dizer, é muito complicado. Então, o trabalhador em geral. No dia 8 de fevereiro, às 10 horas, na Praça 7, no centro aqui de Belo Horizonte, vai acontecer um ato público para esclarecer a população sobre essa reforma da Previdência. É muito importante você participar. Olha, o nosso objetivo em realizar esse evento agora no dia 8 de fevereiro, às 10 da manhã na Praça 7, é exatamente conscientizar a população brasileira de que essa reforma que está sendo proposta pelo governo federal, ela é inconstitucional, ela retira diversos direitos sociais fundamentais do cidadão brasileiro. Então, o nosso objetivo é fazer uma grande mobilização para que os nossos governantes se sensibilizem e essa reforma não seja aprovada da maneira como ela foi encaminhada ao Congresso Nacional. Nós estamos diante de um processo de demolição da Previdência Social. Na verdade, nenhum servidor, nenhum servidor público, mas também trabalhadores da iniciativa privada que estão hoje já trabalhando, ou aqueles que ainda ingressarão no mercado de trabalho, não têm a menor garantia de que eles terão garantida sua aposentadoria ao final do seu período de contribuição. Aquilo que nós estamos contribuindo hoje será certamente perdido ao final de todo o tempo de trabalho. Dia 8 de fevereiro, às 10 da manhã, na Praça 7. Contamos com a presença de todos os brasileiros, sejam aposentados ou não. A Previdência é um dos maiores patrimônios que nós brasileiros temos.